Olá, amante da literatura, tudo bem? Aqui é o professor Átila Almada e você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para você conhecer um pouco mais sobre os grandes autores e obras da língua portuguesa. Bom, vamos dar as nossas melhores-vindas ao ano de 2023, afinal, depois da maratona para os vestibulares, que tradicionalmente o canal da Almada Consultoria faz no começo de cada ano, vamos iniciar os nossos vídeos de estudo literário, que se estenderão ao longo dos meses que temos aí, né, fevereiro até dezembro. Para começar esse ano, eu resolvi fazer de uma maneira diferente. Em vez de já trazer de cara uma obra, um autor específico para a gente comentar em termos biobibliográficos, eu apresento para você uma reflexão. A gente fala bastante de literatura aqui, mas você já parou para pensar para que serve a literatura? Qual é a função de um texto literário? Bom, eu poderia falar várias coisas. Eu poderia aqui falar sobre função estética, sobre fruição artística, contemplação, mas essa é a parte técnica. Eu, pessoalmente, acredito que a função da literatura está descrita à perfeição no texto que eu selecionei para apresentar para você hoje. Um texto do grande autor gaúcho Érico Veríssimo, autor que nasceu em Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul, no ano de 1905, e veio a falecer 70 anos depois. Como eu disse, a ideia desse vídeo não é uma ideia biográfica. Então, o que eu posso dizer do Érico para você é que ele foi um grande autor do século XX. Aliás, a sua obra Caminhos Cruzados, uma das mais interessantes do seu vasto percurso, até alguns anos atrás foi obrigatória do vestibular da Unicamp. Érico escreveu Solo de Clarineta, e é aqui que nos interessa falar dele. Solo de Clarineta não era um romance de Érico Veríssimo como tantos outros. Solo de Clarineta era uma autobiografia, que recebeu esse título porque, entre outras habilidades, além, obviamente, da habilidade de escritor, Érico Veríssimo tocava clarineta. E neste livro, Solo de Clarineta, ele reflete sobre todo o seu percurso artístico, toda a sua obra, e ele passa em revista a sua caminhada pela literatura. É deste livro, Solo de Clarineta, que eu apresento um trecho, que, como eu disse há pouco, resume, sintetiza, condensa e apresenta à perfeição a ideia de uma função para a literatura, que, apesar de ter sido escrita há quase 50 anos, se parece cada vez mais atual. Acompanhe-me. Diz o seguinte o Érico nesse trecho do Solo de Clarineta. Desde que adulto comecei a escrever romances, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada, acendamos o nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. Vejam a importância do que o Érico declara e vejam como ele retoma aqui uma das metáforas mais caras ao conhecimento. Que metáfora é essa? A luz, o conhecimento que ilumina, a luz que toma o lugar da treva e faz com que a pessoa enxergue longe, enxergue adiante, enxergue além. O Érico vê isso como função da literatura, e essa ideia de conhecimento associada à luz, à informação, é uma metáfora que também foi muito trabalhada pela filosofia. Eu vou fazer aqui um rapidíssimo percurso de 2 pontos da história filosófica em que a ideia da luz foi trabalhada. O primeiro desses pontos é o ponto de Platão, quando ele fala do mito da caverna, né, dos homens que viviam presos ao fundo de uma caverna e que viam uma luz bruxuleante de uma fogueira, quando de repente um desses homens é tirado dessa escuridão, vê a fogueira e em seguida vê a luz do sol. O choque, né, que os olhos desse homem tomam, mas depois o confronto com a realidade, com essa luminosidade que para Platão simbolizaria aí o mundo das ideias, o mundo verdadeiro. Muitos séculos depois, mais de 1000 anos após Platão, no século XVIII, 17, finalzinho do 17, mas com muito mais força no 18,
Os filósofos iluministas, como já sugere, aliás, o próprio nome da corrente filosófica, reforçam a ideia da luz. Então, o pensamento crítico, a razão que iluminava um mundo que, durante 1000 anos, viveu mergulhado na Idade das Trevas. A Idade Média associada a trevas por quê? Justamente por ter sido uma época em que não se desenvolveu pensamento artístico, filosófico, em que o mundo ocidental vivia sob o tacão da Igreja Católica que como é que eu posso dizer? Determinava mesmo, não tem outra palavra. A Igreja Católica que determinava o que podia ou não ser pensado. E quem pensasse diferente disso, a Inquisição não poupava da fogueira. E aí chegamos ao Érico Veríssimo já no século XX. Claro que há outros autores, há outras correntes que falaram dessa ideia de conhecimento como luz. Eu quis aqui pontuar duas. E chegamos ao Érico no século XX, que associa a luz à literatura. Então ele diz que o escritor é o portador de uma lâmpada. É aquele que carrega uma lâmpada para iluminar um mundo escuro, um mundo de atrocidades e injustiças. Como eu disse, isso foi escrito há quase 50 anos. Mas hoje me parece tão real, tão claro, para seguir na ideia de luz, no momento em que nem tudo o que nós gostaríamos de falar talvez seja efetivamente tão possível. Então, o autor ele tem a necessidade, a função, diria, a obrigação de clarear o caminho, já que as pessoas ocupadas com seus afazeres, com seu dia a dia, com as suas rotinas muitas vezes maçantes, sufocantes, não conseguem enxergar para além de um caminho, digamos, óbvio, um caminho literal e não um caminho literário. E por que o caminho literal não é o caminho literário? Porque o caminho literal é o caminho prático. A literatura não é a prática, não é a sobrevivência. A literatura vai além disso. A literatura nos tira da prática e nos acossa as ideias. Ela nos tira do pragmatismo do dia a dia e nos faz refletir sobre a vida que nós levamos, sobre o nosso modo de pensar, o nosso modo de encarar as coisas. Por isso que Érico Veríssimo diz, o escritor deve segurar a lâmpada e fazer luz sobre uma realidade que nos parece cada vez mais transitando da penumbra para a completa escuridão. Portanto, ao acender essa luz, ao fazer essa luz, o escritor toma para si a missão de afastar o mundo da tirania, de afastar o mundo dos assassinos que matam a vida, dos assassinos que chegam com uma arma ou uma faca em você e acabam com você. Não. Dos assassinos que matam a liberdade de pensamento. Nós não podemos deixar que assassinos em nome do bem matem a nossa liberdade de pensar. E o escritor é aquele que, por função, por vocação, talvez por devoção, chame como quiser, é aquele que tem o dever, a obrigação moral de levar essa luz para iluminar a liberdade de pensar e fazer com que ela nunca morra, que ela nunca acabe, que essa luz nunca se apague, e nunca se apague mesmo. Porque ele diz, muito bem, não temos a lâmpada. Tivemos a náusea, tivemos o horror, nos tiraram a lâmpada, nos prenderam, quiseram colocar uma fita na nossa boca. Não podemos mais falar de certas coisas, modos e pessoas. Não tem problema, não tem a lâmpada? Temos uma vela, guardamos uma vela, acendemos a vela e levamos a vela com cuidado, porque alguém pode assoprar a vela e a vela se apagar. Levamos a vela com cuidado da chuva, do vento. Algumas pessoas levam junto essa vela e o escritor vai iluminando o caminho. É uma luz muito mais fraca, mas ainda é uma luz, ainda é um caminho que se pode enxergar. Acabou a vela, tomaram de nós até a vela, tomaram de nós o que seria a nossa última liberdade, mas é quase a última, porque nós ainda temos os fósforos que acendiam a vela. Risque os fósforos, desesperadamente, repetidamente, até que venha o último. É isso que diz o Érico. O escritor deve tentar de tudo para manter aceso um foco de luz. Um foco de luz que acende a esperança e apaga a escuridão. E aqui eu já estou trazendo um trecho de uma canção do Milton Nascimento chamada Credo. Companheiros pelas noites da nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão. Vamos. Essa é a proposta e é assim que eu, Átila, acredito na literatura e espero que você acredite também. E desejo que neste ano de 2023 você embarque conosco aqui na Almada Consultoria nas nossas análises e nos nossos debates literários.
Se você gostou desse texto do Érico Veríssimo, se isso fez sentido para você, por favor, comente, curta esse vídeo, isso é muito importante, eu preciso desse feedback seu para continuar com os nossos conteúdos aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos conversar, eu respondo a todos os comentários, posso demorar um pouquinho, mas respondo. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, porque você vai receber todos os conteúdos que vierem. E se você tiver alguma dúvida específica, quiser sugerir algum texto, autor, pauta, almada. Não se esqueça do ponto no meio, almada.consultoria@gmail.com é o nosso e-mail. É isso, um excelente 2023 com muita literatura para você, com muita literatura para nós. Um grande abraço.